história de hoje aconteceu com um jovem do Marajó. Ele enviou um texto contando a sua história e depois um pequeno vídeo mostrando o lugar onde tudo aconteceu. Eu vou ler o texto e depois eu mostro o vídeo para vocês, beleza? Mas antes eu quero te lembrar que os meus 3 livros já estão disponíveis para venda. Tu pode comprar no combo com desconto ou 1 ou 2 livros. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que eu te explico melhor. Chega de conversa, vamos ao relato. OVNI piramidal de Breves, no Marajó. Olá, Natan, me chamo Leandro Machado, tenho 27 anos de idade e estou me graduando em Letras pela UFPA Campus Breves. Gostaria de encaminhar a você o meu relato a respeito de um evento incrível relacionado ao fenômeno OVNI, do qual eu e minha família fomos testemunhas. Resido no município de Breves, Pará, região do Marajó, e este evento ocorreu no dia 9 de setembro de 2012, numa noite de verão. Umas 19h20 mais ou menos. Contudo, outros fenômenos já haviam sendo observados por mim e meus 3 irmãos e minha cunhada. As coisas aconteciam geralmente por volta das 19 horas. Antes da história que vou te contar, quero ressaltar que já observamos por diversas vezes a movimentação de algumas esferas luminosas. Essas esferas cruzavam o céu de forma retilínea e sua cor variava entre o amarelo, laranja e azul. E tivemos a oportunidade em algumas ocasiões de vê-las de perto, algumas a uma altura de aproximadamente 120 metros do chão. Ainda sobre as esferas, houve um momento em especial onde meu irmão Renato e eu observamos à noite da janela do quarto, que fica no 2º andar de casa, uma dessas esferas de cor azul. Ela percorria o céu na horizontal de forma lenta, quando de repente um anel de luz branco brilhou em seu interior por alguns segundos, e a esfera subitamente sumiu naquele espaço. Esta seria a primeira das esferas que veríamos, até a culminância do fenômeno de maior porte 2 meses depois. Então, como dito anteriormente, no dia 9 de setembro de 2012, minha família estava toda em casa. E eu me encaminhei para a janela de casa para observar aquelas luzes que sempre apareciam por volta das 19 horas. Abri a janela do quarto e me pus a olhar para o céu, que naquele dia estava bem limpo, sem a presença de nuvens. Foi aí que, estimo por volta das 19h20, percebi uma luz pequena subindo por trás de uma árvore situada em um quintal vizinho. Essa luz, ao ultrapassar a copa da árvore, transformou-se de forma impressionante em uma grande estrutura piramidal, praticamente voando por cima da minha cabeça. Na ocasião, cheguei a bater na parede do lado de fora onde fica o quarto do meu irmão para que juntos pudéssemos ver aquilo. Logo depois ele abriu a janela e também observou o objeto. Podemos ver a aeronave de forma detalhada no curto momento em que cruzou o espaço acima de nossa casa. Como eu disse, era um objeto piramidal. Devia ter um tamanho aproximado de um helicóptero, sendo de cor escura e brilhosa, como se a noite refletisse em seu material. Ele possuía ainda, na parte de trás, 3 luzes que piscavam na ordem da esquerda para a direita num curtíssimo intervalo. Ficamos também impressionados com o fato daquela estrutura grande não apresentar nenhum som ao cruzar o espaço. Eu cheguei a me pendurar fora da janela para tentar ouvir alguma coisa, mas não havia nenhum som. Aquilo chegou em frente e nós descemos para poder acompanhar sua trajetória. Naquele momento, juntaram-se a nós, meu pai, meu irmão caçula e minha cunhada, que foram testemunhas da presença e desaparecimento do objeto no céu. Minha única tristeza foi não ter podido bater uma foto daquele fenômeno. Mas naquele momento de euforia, confesso que nem cheguei a pensar em tal coisa. Eu só queria mesmo era contemplar aquele fenômeno que nunca imaginei um dia observar. Depois de um tempo, comecei a pesquisar mais sobre esses avistamentos e deixo no anexo a imagem de um OVNI, que considero ser bastante parecida com o objeto do qual falei. Até hoje fico impressionado com aquilo que vi.
Agradeço a oportunidade de falar sobre isso e fico muito feliz de saber que há pessoas sérias como você que estão empenhadas em entender este fenômeno que precisa de ponderação e estudo, e não de escárnio e descrédito como vemos nas mãos da mídia e de certos aproveitadores do assunto. Obrigado, Leandro Machado. Bom, esse é o relato escrito do Leandro. E vocês vão ver a seguir o vídeo que ele mandou. Então, Natan, como eu mencionei para ti no relato, no texto, esse avistamento aconteceu em setembro do ano de 2009, aqui na cidade de Breves. E nesse mesmo local, né, onde hoje já é um quarto que não mora ninguém mais, mas na época eu morava aqui. E dormia também nesse quarto. Então, assim, por volta das 7 horas da noite, sempre nesse horário, algumas luzes dessas cruzavam aqui essa região, na realidade toda a região que circunda aqui a minha casa, né? E então já virou uma rotina. Na época eu e meu irmão, nós vinhamos pra cá, pra área da parte de cima da casa, e íamos ver essas luzes, né? Então nesse dia específico que aconteceu esse fenômeno, eu me coloquei aqui para poder verificar, a partir das 7 horas da noite, mais ou menos umas 7h20 por aí, aqui nessa região de trás, que tinha menos açaizeiro do que tem agora, então era mais visível essa parte aqui. Uma luz bem clara, né, só que pequena, ela veio subindo dessa região aqui que estava claro, né, que estava aberta. E aí, claro, eu fui observando ela, só que quando chegou nessa direção aqui, mais ou menos, essa luz, que era pequena, ela simplesmente se metamorfoseou, se transformou em algo muito maior, muito grande, né, que é exatamente nesse formato dessa aeronave que eu te mandei a imagem, né. Essa aeronave se transformou aqui nesse ponto e simplesmente veio bem devagar mesmo, cruzando esse espaço aqui. E que aeronave era? Era uma aeronave triangular, né? Ela tinha um fundo bem preto, e eu digo isso porque nessa noite estava um luar bem forte aqui nessa área, na região. E bem devagar ia cruzando aqui, mais ou menos do tamanho de um helicóptero, em forma triangular, e tinha uma espécie de pedestal atrás, como se fossem umas luzes, e essas luzes piscavam de forma descendente e ascendente, né? E a impressão que eu tive quando eu vi esse fenômeno aqui na hora, eu bati aqui na lateral do quarto onde fica essa outra janela aqui, que o meu irmão dormia nesse quarto, para chamar, para ele poder verificar. Ele viu junto comigo, né? Então, no momento eu me coloquei aqui para fora da janela para poder verificar se de repente tinha algum tipo de som, porque estava muito baixo, né? Inclusive a ideia que eu tive na hora era de que uma espécie de estilingue, uma baladeira, de tão baixo que dava para atingir aquele objeto, entende? E muito preto, uma fuselagem brilhosa, cruzou bem devagar, sem nenhum som sequer emitia. E ele passou daqui, né, em cima da minha casa, ele foi embora pra cá, e no outro lado ele chegou a cruzar e foi nessa direção, no sentido do horizonte, e não fazia um barulho nenhum, não fazia sinal, nada, a não ser as luzes que piscavam, né? Como eu disse, tinha um grupo de luzes atrás, um grupo de luzes na frente, que piscava de forma descendente e outra ascendente, bem rápida assim, e foi embora, né? Como eu te mencionei no relato, mais ou menos uns 9 meses, 8 meses depois, a região, uma rua que fica aqui atrás, né, onde mora meu irmão, as pessoas da vizinhança dele, no caso, relataram essa mesma, ou pelo menos bem parecido com essa aeronave, né, que teria cruzado o mesmo espaço uns 9 meses depois do avistamento que eu tive, e também novamente não emitia som, né, nenhum tipo de ruído, e cruzou o espaço também e simplesmente sumiu, né. A ideia que eu tive
como eu disse, não só em relação a que tá bem próximo, bem baixo, no voo rasante, né? Na época eu não tinha nenhum tipo de câmera, então não consegui filmar, infelizmente, ficou só na minha memória mesmo esse evento. Nessa região aqui, toda a região na realidade aqui onde eu tenho essa visão, que circunda aqui a minha casa, nós vimos várias vezes vimos essas luzes, essas esferas. Um outro evento também interessante foi lá no início, quando nós começamos a visualizar esses fenômenos, eu e meu irmão. Era de uma outra esfera que apareceu nesse mesmo local, no caso eu estava observando, mas basicamente bem aqui, uma esfera bem azul, né, grande, se transformou, simplesmente apareceu do nada bem aqui, e quando chegou mais ou menos nessa direção, um pouco mais para frente, nós observamos aqui da janela, ela simplesmente piscou de uma forma circunda, né, bem rápido, uma luz um pouco alaranjada, e fez esse movimento mais 2 vezes, caminhou até aqui e simplesmente sumiu. Isso foi bem antes de acontecer esse evento maior, que foi essa visão dessa aeronave que passou aqui em cima.